Olá, amigos do canal Tratamento de Efluentes, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para fazer mais um vídeo com vocês e dessa vez eu quero comentar sobre um assunto muito interessante que é o lodo ativado por batelada, também abreviado com a sigla LAB, L-A-B. E para fazer essa explicação, eu quero tratar com vocês, demonstrar para vocês uma norma da ABNT que é a NBR 13969, de 1997, que ela trata sobre tanques sépticos, que são nada mais do que as fossas, né? E unidades de tratamento complementar, ou seja, outras unidades que vão tratar esse efluente originário das fossas. E basicamente aqui ele coloca algumas alternativas. Entre elas ele coloca aqui, ó, como alternativas os filtros biológicos anaeróbios, os filtros aeróbios, as valas de infiltração, os lodos ativados por batelada e as lagoas com plantas. Eu não vou me ater nos demais itens, tá? Eu vou passar. Aqui tem como projetar, dimensionar os tanques sépticos, né? As fossas, os filtros, etc. e tal. Aqui ele diz as faixas de remoção, né? Como eu vou falar sobre o LAB, ó, lodo ativado por batelada, ele tem uma eficiência muito boa para DBO, DQO, sólidos. Todas as eficiências são muito grandes aqui, ó. Inclusive para nitrato e fosfato. Bem interessante, né? E agora vamos passar direto, então, para a parte que fala sobre o lodo ativado por batelada. Nós temos aqui, ó, é, aqui, ó, no item 4.4, tá? É justamente onde fala do lodo ativado por batelada. Eu vou comentando com vocês aqui e dando algumas explicações que forem necessárias, tá? Então, o que é o lodo ativado por batelada? É o processo de tratamento que consiste na retenção de esgoto no tanque, onde se processa a depuração e a formação de flocos de micro-organismos, basicamente aeróbios, óbvio, vai ter aeração, né? Cujo oxigênio é necessário e fornecido através de ar injetado pelos equipamentos. Podem ser aeradores flutuantes ou por difusores. Os flocos são separados do líquido tratado na fase de sedimentação no mesmo reator, drenando o seu efluente. Aí que está a simplicidade da coisa. Ou seja, eu faço tudo num único tanque. O sistema de tratamento complementar do efluente de tanque séptico por processos LAB, a outra coisa, pessoal, não necessariamente tem que vir de uma fossa séptica, pode vir também do esgoto in natura, tá? Ele se caracteriza por sua eficiência comprovada na remoção de poluentes, aliada à simplicidade operacional e construtiva. Operacionalmente, se caracteriza pela intermitência do processo depurativo com drenagem periódica do esgoto tratado. Apesar de sua simplicidade operacional, ainda exige manutenção regular, com intervalos menores do que nos outros processos, tais como o filtro aeróbio, o filtro de areia, etc. Assim sendo, é um processo mais vantajoso para locais com vazões maiores, com parâmetros de lançamento no corpo receptor bastante restringentes. No anexo B, figura B16, está representado o esquema operacional. Depois eu vou mostrar para vocês essa figura, onde vai demonstrar como é o esquema desse lodo ativado por batelada. Fatores e parâmetros de projeto do lodo ativado por batelada. Similarmente ao filtro aeróbio submerso, essencialmente o LAB se compõe de um único tanque reator, onde se processam a remoção de poluentes, sedimentação dos sólidos e drenagem do efluente tratado, de modo cíclico. Portanto, é um processo compacto de tratamento. Uma parte do lodo biológico gerado no processo deve ser retirada periodicamente, o lodo excedente, e enviada para tanque séptico para digestão anaeróbia. O sistema de liga-desliga dos equipamentos de aeração deve ser através de timer, com um sistema de drenagem manual ou automático. O tempo de detenção hidráulica a ser considerado é de um dia, ou seja, 24 horas, com apenas um ciclo por dia, devendo a drenagem do efluente ser realizada no período de menor vazão afluente do esgoto. E o dimensionamento deve ser atender os dispositivos que estão em 4.4.2.1 e 4.4.2.4, que nós veremos a seguir.
Então, primeiro aqui, ó, o dimensionamento pelo volume útil total do reator, incluído o volume correspondente ao lodo. Para casos onde a possibilidade de apuração sejam de origem doméstica ou comercial, baseada nos dados levantados, o volume útil do reator multiplicando-se por 2, obter o volume útil do reator multiplicando-se por 2 a vazão diária apurada. Para os casos onde não há estimativa de vazão, adotar a mesma tabela que tem para a fossa séptica, ou seja, o volume é igual a 2 vezes, né, o volume útil do reator em litros é igual ao número de contribuintes vezes a contribuição por pessoa de esgoto, que está na tabela 3 dessa mesma norma. Diz quantos litros uma pessoa produz por dia. Multiplica isso pelo número de contribuintes e por 2. A altura do volume do lodo no decantador. O volume de armazenamento do lodo a ser considerado deve ser igual ao volume diário de esgoto, devendo ser prevista uma altura de no mínimo 1,5 metros para o volume de lodo. Ou seja, a gente está prevendo que além do volume do esgoto que vai entrar ou do efluente, nós vamos ter ainda mais 1,5 metros para armazenar lodo, tá? Que vai ser armazenado durante a decantação. A altura sobressalente deve ser prevista uma altura sobressalente de 0,5 metro acima da altura útil, sim, para evitar transbordamento e formação de espumas, se porventura tiver. Formato do reator, desde que se possa obter uma boa mistura do seu conteúdo por meio de equipamento de aeração, não há restrições ao formato, ou seja, pode ser quadrado, pode ser retangular, pode ser cilíndrico, né, com seção circular, pode ser hexagonal, pode ser qualquer dimensão, porque o efluente vai ficar retido ali durante um certo tempo. Dimensionamento do equipamento de aeração. Para o cálculo da potência do equipamento de aeração, vamos considerar os parâmetros a seguir. Nós vamos levar em consideração a carga orgânica afluente, ou seja, a carga que entra no reator, que deve ser avaliada conforme o tipo de esgoto, se é residencial, se é comercial, se é misto, se é industrial, se é qualquer outra origem, e considerar em cerca de 30% a redução da carga orgânica devido ao tanque séptico, ou seja, se houver uma fossa antes, vamos imaginar que ela vai remover 30% da DQO ou DBO. Para esgotos exclusivamente domésticos, considerar uma carga orgânica individual conforme a tabela 3, prevendo todas as cargas provenientes. Essa tabela está anteriormente citada na norma. Carga orgânica fluente diária. Considerar em 2,5 vezes a carga orgânica fluente diária como sendo a demanda total de oxigênio do reator, já incluindo as demandas devidas à oxidação da matéria orgânica, nitrificação, olha que interessante, e respiração endógena. Então, 2,5 vezes a carga orgânica vai ser a demanda de oxigênio que eu vou precisar no meu reator. Estou simplificando um monte, né, os meus dados. Considerar como sendo de 20 horas o tempo de aeração no reator por dia. Vamos lá agora. Agora nós vamos entrar na fase dos dimensionamentos. A potência do equipamento de aeração. Com o sistema de ar difuso, são os difusores de fundo, né? A potência necessária do soprador para esse sistema de difusores deve ser obtida levando-se em consideração todas as perdas relativas ao difusor de ar, como tubos, curvas, válvulas, medidor de ar, etc., etc., calculadas para o ponto mais desfavorável do sistema de aeração. Temos que levar em consideração tudo isso, tá, gente? Se tiver muita curva, muita válvula, muita tubulação, eu tenho perdas de carga aí, tá? A pressão de saída do soprador deve ser obtida somando-se a perda de carga acima apurada com a altura máxima de lâmina de água acima do difusor, ou seja, a profundidade onde esse difusor vai estar, vai formar uma coluna de água, vai exercer uma pressão hidrostática. E eu tenho que levar ela em consideração. Portanto, a vazão de ar necessária pode ser calculada pela seguinte equação: vazão de ar é igual a demanda de oxigênio,
que vai ser 2,5 vezes a minha DBO, ou DQO de entrada, dividido por 1,201 vezes 0,32 vezes E. O que que é o E? É a eficiência de transferência do oxigênio do difusor, né? E a potência requerida do soprador deve ser obtida pela fórmula abaixo, que eu não vou ficar detalhando ela aqui, vocês podem ler ela com calma depois. Então eu consigo determinar qual é a potência que vai ser necessária para o meu soprador, tá? E o filtro de ar, dependendo do local, do ambiente e do tipo de difusor adotado, deve ser previsto um filtro de ar, né, cuja perda de carga também deve ser registrada. Esse filtro de ar é para evitar que entre alguma sujidade, né? Porque como o soprador vai pegar ar ambiente, pode entrar algum tipo de sujidade, então esse filtro vai reter esta sujidade. Com outros equipamentos, por exemplo, aeradores mecânicos submersos ou aeradores mecânicos flutuantes, a demanda total de oxigênio deve ser plenamente satisfeita por equipamento de aeração durante o tempo de aeração de 20 horas. Para isso, deve-se utilizar o valor da taxa de transferência de oxigênio do equipamento, obtido sob condições reais de campo. Ou seja, quem vai fornecer isso será o fabricante do equipamento. Então, o fabricante do equipamento vai dizer qual é a potência que vocês vão precisar para esse aerador. Ok? Muito bem. Continuando aqui. Indicador de nível de água. Sempre que possível, deve ser instalado um dispositivo indicador de nível de água no reator, para a visualização deste, para facilitar a operação do sistema. Então, esse indicador de nível pode ser uma mangueira por lá de fora, ou uma régua graduada móvel, né? Que eu possa verificar a altura do nível de água. Conforme o nível de remoção exigido dos nutrientes contidos no efluente tratado, principalmente nitrogênio e fósforo, pode-se instalar um misturador submersível ou similar para promover a mistura entre o esgoto e a massa biológica durante a fase de carência de oxigênio. Como a gente viu, quando a gente quer remover nitrogênio ou fósforo, principalmente o nitrogênio, né, pessoal? Fósforo pode ser removido por meios físico-químicos, mas o nitrogênio, quando eu quero fazer a desnitrificação desse nitrogênio, eu preciso de uma agitação, ou seja, o lodo tem que estar em suspensão, mas sem aeração. É um ambiente que a gente chama de anóxico. E para isso eu posso usar uma bomba para movimentar esse tanque ou um sistema de rotor mecânico. Material de construção do tanque. O tanque pode ser construído em talude de terra, protegido com manto de PVC ou fibra de vidro reforçada. Deve-se sempre que o reator for enterrado, prever drenos ao seu redor, de modo a evitar o ingresso de águas que não esgoto, e até para monitoramento de algum possível infiltração, furos, etc. e tal. Operação do lodo ativado por batelada. Encher o tanque, o reator, no caso, com esgoto ou efluente, aerá-lo, sedimentá-lo e drenar o efluente tratado. O ciclo completo está representado no anexo B, figura B16, que nós veremos a seguir. Para a sua operação adequada, devem ser observados os seguintes aspectos. O controle do processo biológico deve ser feito por volume de lodo retirado do reator e enviado ao tanque séptico para digestão. Para promover a remoção eficiente de nitrogênio e fósforo, além de reduzir o consumo energético, devem ser introduzidos ciclos alternados de fase aeróbia e fase de carência de oxigênio, fase que a gente chamou de anóxica, desligando-se o equipamento de aeração e ligando-se o misturador, tomando cuidado para não haver obstrução precoce dos dispositivos de ar. Então vocês veem que é muito simples, né? Como é que se faz a drenagem do sistema? Pode ser por meio de um sistema flutuante, né? Um sistema flutuante como uma boia, que vai captar esse esgoto e tratado já e decantado, fazer o descarte, ou por meio de várias saídas em alturas diferentes também. Tá?
Agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que são as descrições do sistema aqui, ó. Então nós temos aqui, vou mostrar para vocês o sistema de lodo ativado por batelada. Ele é muito simples, pessoal. Tenho vários clientes que eu conheço que utilizam esse sistema e ele tem uma simplicidade grande, porque não precisa de decantador secundário, não precisa de bomba de recalque. É muito simples de trabalhar com ele, tá? Aqui está, ó. Então, aqui nós temos o sistema, o esquema, né, o fluxograma do lodo ativado por batelada. Tá? Então, aqui é a entrada do efluente, tá? E aqui nós temos o dispositivo de drenagem, que ele pode ser flutuante, né, ou pode ser por alturas variáveis também. Então, ó, eu vou enchendo o tanque. Aqui tem o sistema de agitação ou aeração, depende, tá? Eu vou enchendo o tanque. Quando eu termino de encher, eu ligo a aeração, aero durante o tempo que for necessário, desligo e aí começa a fase da sedimentação, da decantação. Aí eu procedo ao esgotamento do líquido da parte superior, ou seja, do efluente clarificado, e aí termina a fase. Então, enchimento, repouso, aeração aeróbia, então, ó, enchimento, aeração, né? Tanto aeróbia quanto anóxica, tá? Depois, inicia a fase da sedimentação e aí começa a fase da drenagem. Drena e esvazia, tá? Esse é o esquema operacional de um reator ativado por batelada. Então, resumindo, pessoal, como é que se trabalha geralmente com o lodo ativado por batelada? Geralmente se trabalha com dois reatores. Enquanto um está recebendo o efluente, o outro já está aerando, ok? Aerando ou decantando, sedimentando. Quando esse aqui enche, o outro já, eu começo a aerar ele e o outro já está vazio. Então, eu sempre trabalho de modo alternado. Ou então, eu tenho que ter um tanque de acúmulo, pode ser uma lagoa de acúmulo, um tanque pulmão, para durante o período de aeração, eu armazenar o efluente ou o esgoto que está chegando. Ligo os aeradores, aera, e presença do lodo ali dentro, né? Depois de em torno de mais ou menos de 16 a 20 horas de aeração, desligo os aeradores, esse lodo todo vai decantar e vai ficar uma parte sobrenadante em cima. Descarto o sobrenadante, encho novamente, aero. Ele é intermitente. Periodicamente se faz o IVL, vocês já viram no vídeo que eu falei sobre lodos ativados, como se faz o IVL. Você pode fazer o IVL através de um cone MOF. Então se mede o volume do lodo sedimentável e verifica. Quando esse IVL começa a aumentar, significa que eu tenho lodo em excesso. Aí eu descarto parte desse lodo e mantenho o sistema em equilíbrio, tá? Então ele é muito simples de manter porque ele trabalha intermitente, por batelada. É fácil controlar o nitrogênio, se eu tiver que adicionar, ou o fósforo, pH. Ele tem uma série de simplicidades. E mais um detalhe importante: ele pode ser simulado em laboratório, né? Através de um copo de Becker e um aerador de aquário, é possível simular um lodo ativado por batelada. Ok, gente? Espero que tenha sido útil então para vocês. Dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, pode fazer aqui embaixo nos comentários. Se gostou, dá o seu like, né? E compartilhe com quem tem interesse também de aprender um pouco mais sobre lodos ativados por batelada. Nos próximos dias teremos também vídeos novos falando sobre outros assuntos importantes na área de tratamento de efluentes. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.